Fala comigo, fã de esporte, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o canal Nascido e Criado, eu sou o Célio Juliano. Bom, não poderia deixar de falar sobre esse documentário maravilhoso, digno de Oscar. Claro que eu sou suspeito para falar, né? Mas até quem não gosta de esporte deveria assistir The Last Dance, Arremesso Final, que foi produzido pela ESPN e está sendo transmitido pela Netflix. Um documentário que só no primeiro mês foi visto por 24 milhões de famílias fora dos Estados Unidos e hoje é o documentário mais visto no mundo. E para quem é um pouco mais novo, não acompanhou a era Jordan, né, ali nos anos 90, é uma ótima oportunidade para sentir como foi aquela onda, né, um cara que transcendeu o esporte. E esse documentário traz arquivos inéditos, umas imagens sensacionais, uns vídeos que nunca ninguém viu, vale a pena acompanhar demais. Claro que nem tudo é perfeito, né? Também tem umas coisas ali controversas e umas coisas que eu não concordei muito, mas mais no final a gente fala sobre isso. Bom, como todo filme tem um vilão, se a gente fosse escolher um vilão para esse documentário seria Jerry Krause, que na época era diretor dos Bulls e partiu dele a ideia de desmanchar o time ali, a ideia de uma renovação, querendo mandar Phil Jackson embora, sendo que o Michael Jordan já tinha avisado que não jogaria com o treinador, mas o cara pagou para ver e hoje estamos vendo The Last Dance, né, o documentário, porque depois disso aí o time realmente desmanchou, Jordan aposentou, Phil Jackson saiu. Na verdade, esse documentário ele retrata mais a carreira de Jordan, a trajetória dele, desde do high school, sendo introduzido à NBA, depois do episódio dele com tênis, lá indo na Nike, pô, muito legal, aliás, esse episódio. A maneira como ele meio que foi pioneiro nesse negócio de lançar um tênis com sua própria marca, Air Jordan. Na época não existia isso, hoje vários jogadores têm a sua própria linha, mas na época não tinha. E é legal também que alguns episódios dedicam aos companheiros dele nos Bulls, né? A Scott Pippen, Dennis Rodman, cara que não tava nem aí com nada, mas era um monstro dentro da quadra. Fala também Steve Kerr, Horace Grant, Tony Kukoc. Fala do Phil Jackson, um treinadorzaço, um dos maiores vencedores da história da NBA, um cara muito peculiar, um cara com uma raiz indígena, um cara que levava a meditação para os jogadores, meio que visionário, porque ninguém fazia isso na época e deu certo, né? O cara venceu 6 títulos com os Bulls, vai falar o quê, né? E o que é muito legal de ver também é os grandes jogadores daquela época, Magic Johnson, Larry Bird, Isaiah Thomas, falando da grandeza de Jordan, enaltecendo o talento dele, enaltecendo a vontade que ele tinha de vencer, a motivação que ele criava, que ele encontrava dentro dele. Qualquer motivo qualquer motivo era um motivo para ele atropelar, para ele criar aquele instinto assassino dentro dele. Falou alguma coisa na imprensa, ele falou, vou provar que estou errado. O jogador deu uma provocada nele, provocou, vou atropelar esse cara. Ele tinha uma competitividade fora do comum que eu nunca tinha visto. Então, assistir a esse documentário, ver os lances, ver como foi a trajetória de Jordan, foi sensacional. É legal que mostra o lado humano do cara também. O vício dele com gambling, por exemplo, o vício nas apostas, que é uma coisa muito forte, e depois que foi revelado isso, a imprensa pegou muito no pé do cara, muito mesmo, tanto que isso tem uma parcela responsável pela primeira aposentadoria dele em 93, claro que a morte do pai dele também é responsável, mas a pressão que a imprensa fazia nele em relação ao vício dele nas apostas, querendo saber, querendo averiguar, descobrindo que ele devia dinheiro para alguns caras. Isso fez com que Jordan fosse meio que se esgotando mentalmente, então ele não estava mais afim, sabe?
Acredito que muita gente fala, se Jordan não tivesse aposentado a primeira vez, ele teria 8, 9 títulos. Eu não acredito. Eu acredito que se ele não tivesse se aposentado, ele não teria ganho mais nenhum. Teria sido os 3 primeiros e já era. Porque eu acho que essa aposentadoria dele fez bem para a carreira dele. Ele ter ido jogar beisebol, legal também que mostra a trajetória dele no beisebol. Então ele ter ido jogar beisebol descansou a mente dele, fez com que ele respirasse, enxergasse o que ele queria, voltando depois de 1 ano e 8 meses para a NBA, conseguindo ganhar mais 3 títulos. Então acho que esse break aí deu um gás a mais ali para ele dar um up na carreira. O que é muito legal também e que eu particularmente gosto de perceber nos jogadores é o estilo, né, a ginga do cara. E Michael Jordan, pô, nessa época, sempre fumando o charuto dele, boininha, óculos escuros. Essa parte também me tornei fã dele. E era incrível a maneira que ele tinha de fazer tudo se voltar a ele. Parece que tudo que estava em volta se prendia a ele, prestava atenção nele. E ele é um ícone mesmo que, cara, eu fiquei fã. Claro que ele não ganhou tudo sozinho. Tinha um timaço, o Scottie Pippen, um cara que ajudou muito ele. Sinceramente, sem Scottie Pippen, não sei não. Jordan até poderia ganhar um título ou 2, mas 6 ele não ganharia. E é daí que vem um pouco a polêmica do documentário, porque alguns companheiros de equipe de Jordan na época dos Bulls não ficaram felizes com a série. Eu vi alguns comentários de alguns especialistas do esporte, e até aqui próprio no YouTube, alguns canais dizendo que a série foi democrática, que ouvia os dois lados. Eu não achei. Eu achei que sempre a última palavra era de Jordan, sempre o desfecho da história ali era de Jordan. Então, algumas coisas que Jordan falou realmente não foram legais. Alguns jogadores na NBA não quiseram gravar para a série, não quiseram aparecer, porque alguns não vão com a cara de Jordan, outros simplesmente não queriam ir lá e dar todo o crédito a ele. Então isso deixa uma duvidazinha ali, né? Alguns jogadores, alguns jornalistas disseram que muitas declarações ali de Jordan no documentário, muitas histórias contadas ali foram completamente diferentes, que eles mudaram o contexto para enaltecer ainda mais a carreira de Jordan. Então, tudo isso, né, gera uma polêmica, até porque em uma certa época da carreira de Jordan, um jornalista lançou o livro Jordan Rules, que falava sobre como era Jordan nos bastidores, né? Falava que ele não era muito querido no vestiário, que no treino já tinha saído na mão com alguns outros jogadores, né? Alguns problemas pessoais de Jordan. Então, tudo isso, a dúvida traz a inspiração, né? Que deixa a gente imaginando as histórias aí. Mas fora isso, é uma série sensacional. Aconselho quem não assistiu ainda a correr para assistir, que não vai se arrepender. E no mais, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Deixe seu comentário aí, deixe seu like também e se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. Valeu? Tamo junto!